Olá, tudo bem? Esse aqui é um formato de vídeo diferente. Eu uso desse aqui para mim gravar em outros aplicativos, mas eu quero falar isso aqui, que eu tô lendo as notícias agora à noite, agora é 9h14. Eu tô aqui, tanto que eu cheguei, eu fiz as caminhadas, nem banho eu tomei, eu tô aqui. Então eu já gravei um monte de vídeo, fico aqui lendo notícias, né, e passando, gravando nos outros aplicativos. E é esse formato aqui que normalmente eu uso, e eu quero passar para você que segue a gente aqui no YouTube. Olha que notícia que saiu hoje, ó. Saiu no Terra Brasil Notícia, dia 9, às 18h37. Não faz muito tempo, não, às 3 horas atrás, mais ou menos. Veja aqui. Olha a ignorância do ser humano, olha a ignorância de um religioso. E que uma situação dessa daqui chama atenção, até você talvez do outro lado aí, você que já está no Evangelho Eterno, até você talvez possa ficar um pouquinho chocada. Veja aqui. Por causa da fé em Jesus, mãe e filha são torturadas. Por causa da fé em Jesus, mãe e filha são torturadas. Vamos lá. Dia 9 e tal, aqui. A cristã, deixa eu colocar aqui. A cristã Onara e a filha foram obrigadas a fugir de casa porque foram torturadas por causa da fé em Jesus. Mas esse Jesus aqui é o Cristo ou o Jesus de Nazaré? Eles não falam, né? Porque esse pessoal, se o religioso não sabe, o pessoal, os editores de jornal vai saber a diferença? Em Jesus. Elas passaram 2 dias trancadas em casa, sobrevivendo à base de pão duro e água. Tá bom, né? Porque o profeta Micaías também lá no rei Acabe, lá em 1 Reis 22, o rei Acabe mandou trancar ele e ele ficou a pão e água. Ele era um profeta. Onara se tornou cristã há 2 anos. Em um vilarejo remoto, ou seja, ela se tornou uma religiosa. Ela entrou para dentro de uma sinagoga, que eles chamam de igreja, e começou a acreditar em Jesus. Quer dizer, com certeza essas duas não tinham noção de lei e graça, elas não têm noção que o Evangelho Eterno foi estabelecido há 2000 anos atrás, elas não têm noção que Jesus voltou, nada disso. E no final eu vou falar o principal, por que essas mulheres elas sofreram. Onara se tornou cristã há 2 anos, em um vilarejo remoto, na Ásia Central. O marido dela, Suob, é um muçulmano rígido. Ele zombava da fé cristã e pressionava Onara e a filha de 18 anos a renunciarem à fé em Cristo. Aqui colocou Cristo. Mas nenhuma das duas cederam. Trancada e amarrada, há aproximadamente 2 meses, Onara foi diagnosticada com câncer de útero. A família não tinha recursos para pagar o tratamento. Por isso, Suhob decidiu cuidar da esposa pelo método muçulmano. Ele trancou Onara durante 10 dias em um quarto e amarrou a cama e deixou que ela passasse fome. A cristã recebia apenas água. A situação foi muito estressante para ela e para a filha. A fuga. Quando o período de 10 dias terminou, tudo que Onara podia comer era pão duro e verduras. A saúde dela piorou muito depois do tratamento, mas Onara mentiu e disse ao marido que estava se sentindo melhor, porque sabia que, caso não dissesse isso, seria trancada no quarto de novo. Então veja bem aqui, a ignorância da religião. Se ela conhecesse o Evangelho Eterno, se ela conhecesse Apocalipse 21, versículo 3, ela entenderia que no ano 70, quase 2000 anos, foi estabelecido o Evangelho Eterno. O Evangelho significa o reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido há quase 2000 anos atrás. E Deus mesmo está em seu reino, Deus mesmo está em seu templo, que está no espírito das pessoas. Então ela iria conhecer, ela iria saber, ela falar, não, peraí. Então eu conheço isso, eu não sou religioso, porque religioso não conhece isso. Eu não sou religiosa, filha, vamos ficar eu e você, nós vamos conhecer o Evangelho Eterno, acabou. Porque quem está no Evangelho Eterno não é religioso. Quem está no Evangelho Eterno, que nem eu e você que já conhece o Evangelho Eterno, nós não irritamos ninguém, sabia? Nós irritamos os religiosos. Nós irritamos os religiosos.
Mas nós não assim irritamos governos, claro que não. Porque nós não escravizamos ninguém, nós não colocamos doutrinas em ninguém. Mas ela provavelmente ela começou a cantar, gritar em nome de Jesus. Falar marido muçulmano em nome de Jesus você vai ser. O diabo está na sua cabeça, marido. Você entende tudo em nome de Jesus? Que é o que religioso faz. Ela não conhece também, porque ninguém também falou isso para ela, sobre Jeremias capítulo 31, versículo 32, 33 e 34. Porque Deus falou através do profeta Jeremias que depois daqueles dias ninguém mais precisaria falar dele para ninguém, porque todos o conheceriam. Então, se ela conhecesse o que Jeremias capítulo 31, 34 e capítulo 31 e versículo 34, 33 e 34, ela não estaria falando nada para o marido dela, não estaria irritando o marido dela. E se ela conhecesse Apocalipse 21, 3, ela não seria religiosa. Ela não estaria incomodando ninguém. Não sei você. Eu aqui não incomodo ninguém. Não incomodo. Eu não fico aqui dentro de casa, parecendo um lunático, obrigando filhos, obrigando todo mundo a abrir Bíblia e ler. Claro que não. Eu não fico na internet obrigando ninguém a ler, pelo contrário, eu sempre falo que eu provavelmente estou fazendo uma obra inútil aqui. Porque eu sei que não se precisa mais falar de evangelho, não precisa mais nada, porque já foi estabelecido. Aí você vê uma notícia dessa, você vê a cegueira dessas pessoas. Você vê que pela ignorância, elas ficaram lá 2 dias presas. Foi 2 dias, né? Ficaram 2 dias. A religião dela, em nome de Jesus, está com câncer. E que exemplo que ela pode dar para o marido que é muçulmano, que é outro religioso também? Você entendeu? E eu tenho certeza que se ela chegasse para o marido e falou, marido, eu conheço o evangelho eterno, Deus está aí no seu espírito, Deus está no meu espírito, Deus está no espírito do sheik Mustafa com cuscuz azedo, Deus está no espírito de todo mundo. Nós estamos de passagem, nós somos um corpo, esse corpo carnal é experimental. Com certeza ele não iria se incomodar com isso, eu acho que não. Mas ela fez o quê? Ela irritou o marido, que esses muçulmanos, esses caras é terrível, esses caras são extremistas, né? Mas ela não. Ela se tornou há 2 anos, ela se tornou uma cristã, quer dizer, ela se tornou uma religiosa. Porque quando eles falam cristão, é porque eles estão ainda em Cristo. Eles não reconheceram, eles estão em Jesus de Nazaré. Eles não estão no Evangelho Eterno. Nada. Então por isso sofrem, por isso apanham, por isso são perseguidos, por isso são humilhados. Por que isso? Porque fica incomodando as pessoas. Tá bom? Então eu fiz esse videozinho pequeno só para você ver o formato que eu uso para gravar alguns vídeos assim, tá? E essa notícia me chamou a atenção. Falei, deixa eu passar para os nossos irmãos aí que acompanham a gente no YouTube aí, tá bom? Joinha, compartilhe, se inscreva e comente aí o que você acha desse caso aí. Você acha que se ela conhecesse Jeremias 31, 33, 34, ela estaria irritando o marido dela? Se ela soubesse que não precisa falar mais de Deus, não precisa ficar pregando nada? Até a próxima, tchau, tchau.